A paz, irmãs. Estamos na leitura do livro Grandes Pregadores Falam sobre Santidade, por Jonathan Edwards, Charles Haddon Spurgeon, John Wesley e George Whitefield. Sermões compilado por Daisy Fontoura. Publicações Pão Diário, primeira edição 2020, terceira impressão 2023. Hoje ainda continuaremos na parte 1, a doutrina da santificação. O poder do Espírito Santo, por Charles H. Spurgeon. Vamos agora ao segundo ponto, o poder interior e espiritual do Espírito Santo. Aquilo de que já falei pode ser visto. O que estou prestes a falar precisa ser sentido, e ninguém apreenderá verdadeiramente o que digo, a não ser que o tenha sentido. O outro, ou seja, o infiel, precisa confessar. O outro, o blasfemo maior, não pode negar, ele fala a verdade. Porém, é disso que um rirá como se fosse entusiasta, e o outro dirá que não passa de invenção de nossas fantasias febris. Entretanto, nós temos uma palavra de testemunho mais segura do que tudo o que eles possam dizer. Temos uma testemunha interior. Sabemos tratar-se da verdade e não temos medo de falar do poder espiritual interior do Espírito Santo. Percebamos 2 ou 3 coisas em que o poder interior e espiritual do Espírito Santo deve ser grandemente visto e exaltado. A. Primeiramente, o Espírito Santo tem poder sobre os corações do homem. Ora, o coração dos homens é muito difícil de tocar. Se você quiser apelar a ele para qualquer objetivo mundano, conseguirá fazê-lo. Um mundo trapaceiro consegue conquistar o coração do homem. Um pouco de ouro consegue conquistar o coração do homem. Um trunfo de fama e um pequeno clamor de aplausos também. Porém, nenhuma palavra proferida por um ministro consegue ganhar o coração humano. Ele pode ganhar os seus ouvidos e fazê-los ouvir, e conquistar os seus olhos e fazer que estes se fixem nele. Ele pode conquistar a sua atenção, mas o coração é muito escorregadio. Sim, o coração é um peixe que todos os pescadores do Evangelho têm dificuldade para segurar. Às vezes você conseguirá puxá-lo quase todo para fora da água, mas escorregadio como uma enguia, ele desliza entre seus dedos e no fim você não o captura. Muitos homens imaginaram haver conquistado o coração, mas se desapontaram. Seria necessário um caçador forte para vencer o cervo nas montanhas. Ele é demasiadamente ligeiro para que os pés humanos consigam aproximar-se. Somente o Espírito tem poder sobre o coração de um homem. Você já testou o seu poder sobre ele? Se algum homem pensa que um ministro consegue converter a alma, eu gostaria que ele tentasse. Que ele seja um professor de escola dominical. Ele terá sua classe, terá os melhores livros que puderem ser obtidos, terá as melhores regras, levará seu baluarte em torno de sua Sebastopol espiritual, ele tomará o melhor garoto de sua classe, e se não estiver cansado em uma semana, estarei muito enganado. Ele poderá passar 4 ou 5 domingos tentando, mas dirá, abre aspas, o jovem é incorrigível, fecha aspas, que ele tente outro. E terá de tentar outro, e outro, até conseguir converter um deles. Ele logo descobrirá, abre aspas, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Fecha aspas, Zacarias 4:6. Um ministro consegue converter? Consegue tocar o coração? Davi disse, abre aspas, tornou-se-lhes o coração insensível como se fosse de sebo. Fecha aspas, Salmos 119:70. Sim, isso é bem verdade. E nós não conseguimos atravessar tanto sebo. A nossa espada não consegue chegar ao coração. Ele está envolto em tanta gordura que é mais duro do que a pedra inferior de uma mó. Muitas boas espadas de Jerusalém perderam o fio contra o coração empedernido. O homem, um pedaço do verdadeiro aço que Deus colocou nas mãos de seus servos, teve seu fio embotoado ao ser colocado contra o coração do pecador. Nós não conseguimos alcançar a alma, mas o Espírito Santo consegue. Abre aspas. Ainda que o meu amado meta a mão pela fresta da porta, o meu coração favorecerá o pecado. Fecha aspas. Ele consegue dar uma percepção do perdão comprado por sangue que dissolverá um coração de pedra. Ele consegue. Falar com aquela voz que aos mortos desperta.
e ordena ao pecador que se levante, e faz temer a consciência culpada, aquela morte eterna e incessante. Ele consegue tornar audíveis os trovões do Sinai, sim, e ele consegue fazer os doces sussurros do Calvário entrarem na alma. Ele tem poder sobre o coração do homem. Sim, a gloriosa prova da onipotência do Espírito é que ele domina o coração. B. Porém, se há uma coisa mais teimosa do que o coração, essa é a vontade. Abre aspas. O Senhor vontade seja feita. Fecha aspas. Conforme Bunyan a chama em seu livro A Guerra Santa. Editora Ágape, 2017. É um sujeito que não será facilmente dobrado. A vontade, especialmente em alguns homens, é muito teimosa. Em todos os homens, se a vontade for despertada para a oposição, nada poderá ser feito com eles. Alguém acredita em livre-arbítrio. Muitos sonham com livre-arbítrio. Livre-arbítrio? Onde isso pode ser encontrado? Certa vez o livre-arbítrio esteve no paraíso e fez uma terrível confusão ali, pois estragou todo o paraíso e expulsou Adão do jardim. Certa vez o livre-arbítrio esteve no céu, mas expulsou o glorioso arcanjo e uma terça parte das estrelas do céu caiu no abismo. Eu nada quero ter a ver com o livre-arbítrio, mas tentarei ver se há livre-arbítrio em meu interior. E descubro que tenho. Vontade muito livre para o mal, mas muito pobre para o que é bom. Suficiente livre-arbítrio quando eu peco, mas quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo e não encontro meio de fazer o que eu gostaria. Ainda assim, alguns se orgulham do livre-arbítrio. Eu me pergunto se quem acredita nele tem mais poder do que eu sobre as vontades das pessoas. Eu sei que não tenho poder algum. Considero muito verdadeiro o velho provérbio. Abre aspas. Um homem consegue levar um cavalo até a água, mas 100 não consegue fazê-lo beber. Fecha aspas. Descubro que consigo levar todos vocês até a água, e muitos mais do que cabem nesta capela, porém não consigo fazê-los beber. E não acredito que 100 ministros o conseguiriam. Li os velhos Roland Will, Whitefield e vários outros, para ver o que eles fizeram, mas não consigo descobrir um plano para transformar a vontade de vocês. Não sou capaz de persuadi-los, e vocês não cederão de maneira alguma. Não penso que qualquer homem tenha poder sobre a vontade de seu semelhante, mas o Espírito de Deus tem. Abre aspas. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Fecha aspas. Ele torna o pecador indiferente tão desejoso que fica impetuoso após o Evangelho. Quem era obstinado, corre agora para a cruz. Quem riu de Jesus, depende agora de sua misericórdia. E quem não queria crer é agora obrigado pelo Espírito Santo a fazê-lo. Não apenas de bom grado, mas com avidez. Ele está feliz, está contente em fazê-lo. Alegra-se ao som do nome de Jesus e se deleita em correr pelos caminhos dos mandamentos de Deus. O Espírito Santo tem poder sobre a vontade. C. E ainda há mais uma coisa que eu penso ser bem pior do que a vontade. Você preverá o que eu quero dizer. A vontade é um pouco pior do que o coração para dobrar-se, mas uma coisa excede a vontade em seu mal: a imaginação. Eu espero que a minha vontade seja administrada pela graça divina, mas temo que às vezes a minha imaginação não o seja. Quem tem muita imaginação sabe como é difícil controlá-la. Não se consegue contê-la. Ela romperá as rédeas. Você nunca será capaz de administrá-la. Às vezes, a imaginação voará até Deus com tanto poder que nem as asas das águias não conseguirão igualá-la. Às vezes, ela tem tal poder que quase é capaz de ver o rei em sua beleza e a terra muito longínqua. No tocante a mim, às vezes a minha imaginação me leva aos portões de ferro, através daquele infinito desconhecido, até os portões de pérola e descortina o bendito glorificado. Porém, se é potente de um jeito, é também de outro, porque a minha imaginação me levou às mais desprezíveis pocilgas e esgotos da terra. Ela me trouxe pensamentos tão terríveis que, embora eu não os pudesse evitar, ainda assim fiquei totalmente horrorizado com eles. Esses pensamentos virão, e quando eu me sentir mais santo, mais devotado a Deus e mais fervoroso na oração, frequentemente acontecerá de esse ser o exato momento em que as pragas mais recrudescem. Porém, alegro-me e penso em uma única coisa, que posso clamar quando essa imaginação vem sobre mim.
Sei que é dito no livro de Levítico que quando um ato de maldade fosse cometido, se a donzela clamasse contra ele, sua vida seria poupada. Assim ocorre com o cristão. Se ele clama, há esperança. Você consegue acorrentar a sua imaginação? Não, mas o poder do Espírito Santo pode. Ele o fará. E finalmente o faz. Ele faz isso na própria terra. 3. Porém, a última coisa eram os efeitos futuros e desejados. Porque, afinal de contas, embora tenha feito tanto, o Espírito Santo não pode dizer, entre aspas, está consumado? Jesus Cristo poderia exclamar, abre aspas, está consumado, fecha aspas, referindo-se à sua própria obra. O Espírito Santo não pode dizer isso, ele tem mais a fazer. E até a consumação de tudo, quando o próprio Filho se sujeitar ao Pai, o Espírito Santo não dirá, entre aspas, está consumado. Então, o que o Espírito Santo tem para fazer? Primeiramente, ele tem de nos aperfeiçoar em santidade. Um cristão necessita de 2 tipos de aperfeiçoamento. Um é o aperfeiçoamento da justificação na pessoa de Jesus. O outro é o aperfeiçoamento da santificação realizada nele pelo Espírito Santo. Atualmente, a corrupção ainda existe, até mesmo no seio dos regenerados. Atualmente, o coração é parcialmente impuro. Atualmente, ainda há concupiscência e imaginações malignas. Porém, minha alma se alegra em saber que está chegando o dia em que Deus terminará a obra por ele iniciada e apresentará a minha alma não somente perfeita em Cristo, mas também perfeita no Espírito, sem mancha, defeito ou qualquer coisa assim. E é verdade que esse pobre coração depravado se tornará tão santo quanto o de Deus? E é verdade que esse pobre espírito que frequentemente clama, abre aspas, desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Fecha aspas, Romanos 7:24. Se livrará do pecado e da morte? Não terei coisas malignas para irritar meus ouvidos, nem pensamentos profanos para perturbar a minha paz? Que hora feliz! Que venha logo, imediatamente antes de eu morrer, a santificação estará terminada, mas nunca antes deste momento eu a reivindicarei a perfeição em mim mesmo. Porém, no momento em que eu partir, meu espírito terá seu último batismo no fogo do Espírito Santo. Ele será colocado no cadinho para sua última prova no forno. Então, livre de toda escória e fino, como uma cunha de ouro puro, ele será apresentado aos pés de Deus sem o mínimo grau de escória ou mistura. Hora gloriosa! Momento bendito! Penso que anseio morrer ainda que não houvesse céu, que eu pudesse apenas ser purificado pela última vez e sair da corrente do Jordão branquíssimo por haver sido lavado. Ser lavado e ficar alvo, limpo, puro, perfeito. Não haveria um anjo mais puro do que eu. Sim, nem o próprio Deus mais santo. E eu poderei dizer em 2 sentidos, abre aspas, grande Deus, estou limpo, pelo sangue de Jesus estou limpo, e também pela obra do Espírito estou limpo. Fecha aspas. Não devemos exaltar o poder do Espírito Santo em nos tornar assim aptos a estar diante do Pai Celestial? B. Outra grande obra do Espírito Santo ainda não realizada é a vinda da glória do último dia. Dentro de mais alguns anos, não sei quando, não sei como, o Espírito Santo será derramado de maneira muito diferente da atual. Há diversidades no seu agir, e durante os últimos anos, as ações diversas consistiram em pouquíssimo derramamento do Espírito. Os ministros adotaram uma rotina monótona, continuamente pregando, e pouco de bom tem sido feito. Espero que talvez uma nova era tenha nascido e que haja agora um melhor derramamento do Espírito, porque a hora está chegando. E pode ser agora mesmo em que o Espírito Santo será derramado novamente de maneira tão maravilhosa que muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. O conhecimento do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem a face do grande abismo. Quando o seu reino vier e a sua vontade for feita assim na terra como no céu, nós não nos arrastaremos para sempre como Faraó com as rodas da sua carruagem. Meu coração exulta e meus olhos brilham ao pensamento de que muito provavelmente eu viverei
para ver o derramamento do Espírito, quando os, abre aspas, filhos e filhas de Deus profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonharão, fecha aspas. Talvez não haja dons milagrosos, porque não serão necessários. Ainda assim haverá uma quantidade de santidade tão milagrosa, um fervor de oração tão extraordinário, uma comunhão tão real com Deus, tanta religião vital e tal disseminação das doutrinas da cruz, que todos verão que verdadeiramente o Espírito Santo é derramado como água e que as chuvas estão descendo do alto. Oremos por isso, esforcemo-nos continuamente por isso e o busquemos em Deus. C. Mais uma obra do Espírito que manifestará especialmente o seu poder é a ressurreição geral. Com base nas Escrituras, temos razões para crer que, embora venha a ser efetuada pela voz de Deus e de sua palavra, o Filho, a ressurreição dos mortos será também produzida pelo Espírito. Esse mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também deve reviver o corpo mortal de vocês. O poder da ressurreição é talvez uma das melhores provas das obras do Espírito. Ah, meus amigos, se esta terra pudesse apenas ter seu manto arrancado durante algum tempo, se a relva verde pudesse ser cortada e nós pudéssemos olhar menos de 2 metros em suas entranhas, que mundo se pareceria? O que nós veríamos? Ossos, carcaças, podridão, vermes, corrupção, e vocês diriam, abre aspas, esses ossos secos poderão viver? Eles poderão ganhar vida? Fecha aspas. Sim, em um momento, em um piscar de olhos, na última trombeta, os mortos ressuscitarão. Fecha aspas. Ele fala e eles vivem. Veja os espalhados. Um osso se aproxima do outro. Veja-os nus. Carne vem sobre eles. Veja-os ainda sem vida. Abre aspas. Vem dos 4 ventos o Espírito e sopra sobre esses mortos para que vivam. Fecha aspas. Quando o vento do Espírito Santo vem, eles vivem e se põem em pé, formando um exército extraordinariamente grandioso. Tentei assim falar do poder do Espírito e confio em tê-lo demonstrado a vocês. Precisamos agora de 1 ou 2 momentos para uma inferência prática. O Espírito é muito poderoso, cristão. O que você infere desse fato? Ora, que você jamais precisa desconfiar do poder de Deus de levá-lo ao céu. Oh, como esse doce verso foi colocado em minha alma ontem. Seu todo-poderoso e eficaz braço, levanta-se em tua defesa. Onde está o poder que pode alcançar-te? Ou o que pode daí arrancar-te? O poder do Espírito Santo é o seu baluarte e toda a sua onipotência o defende. Os seus inimigos conseguem superar a onipotência? Se sim, eles poderão conquistá-lo. Eles conseguem lutar contra a deidade e lançá-lo ao chão? Se conseguirem isso, eles poderão conquistá-lo, mas o poder do Espírito é o nosso poder. O poder do Espírito é a nossa força. Mais uma vez, cristãos, se esse é o poder do Espírito, por que vocês deveriam duvidar de alguma coisa? Ali está seu filho. Ali está aquela sua esposa, por quem você suplicou com tanta frequência. Não duvide do poder do Espírito. Abre aspas. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Fecha aspas. Ali está seu marido, a mulher santa, e você lutou pela alma dele. E embora ele seja um desgraçado tão endurecido e desesperado, e a trate mal, há poder no Espírito. Oh, vocês que vieram de igrejas estéreis, cuja árvore tinha apenas uma folha, não duvidem que o Espírito tem poder para levantá-los, porque será, abre aspas, folga para os jumentos selvagens e pastos para os rebanhos, fecha aspas. Aberto, mas deserto, até que o Espírito seja derramado do alto. Então o solo seco se tornará uma lagoa e a terra sedenta nascentes de água. Então, nas habitações dos dragões, onde cada um se encontra, haverá grama com caniços e juncos. E vocês, membros da Park Street, vocês que se lembram do que o seu Deus fez por vocês especialmente, nunca desconfiem do poder do Espírito. Vocês viram o deserto florescer como o Carmelo. Vocês viram o deserto desabrochar como a rosa. Confie nele para o futuro. Então saiam e trabalhem com essa convicção.
O poder do Espírito Santo é capaz de fazer qualquer coisa. Vão à sua escola dominical, vão à sua distribuição de folhetos, vão para suas viagens missionárias, vão à sua pregação e seus cultos com a convicção de que o poder do Espírito Santo é a nossa grande ajuda. E agora, finalmente, a vocês, pecadores. O que há para ser dito a vocês acerca desse poder do Espírito? Ora, acredito haver alguma esperança para alguns de vocês. Eu não posso salvá-los. Eu não posso chegar até vocês. Às vezes faço-os chorar. Vocês enxugam os olhos e tudo se acaba. Porém, sei que o meu mestre pode. Esse é o meu consolo. Principal dos pecadores, há esperança para você. Esse poder pode salvar você e qualquer outra pessoa. Ele é capaz de quebrantar o seu coração, embora esse seja de ferro. Ele pode fazer seus olhos despejarem lágrimas, embora tenham sido semelhantes a rochas. Se ele quiser, o seu poder é capaz de, nesta manhã, transformar o seu coração, mudar a torrente de todas as suas ideias, torná-los instantaneamente filhos de Deus para justificá-los em Cristo. Há poder suficiente no Espírito Santo. Ele é capaz de levar pecadores a Jesus. Ele é capaz de torná-lo preparado no dia do seu poder. Você está pronto essa manhã? Ele foi longe a ponto de fazer você desejar o seu nome. Fazê-lo desejar Jesus? Então, ó pecador, enquanto ele o atrai, diga, abre aspas, atrai-me, sou desgraçado sem ti, fecha aspas. Siga-o, e enquanto ele o guia, siga os seus passos e regozije-se, por ele haver iniciado uma boa obra em você, porque há evidência de que ele continuará até o fim. E você que está desanimado, coloque sua confiança no poder do Espírito. Descanse no sangue de Jesus e a sua alma estará segura, não somente agora, mas durante toda a eternidade. Deus os abençoe, meus ouvintes. Amém. Acabamos aqui, irmãs, o poder do Espírito Santo por Spurgeon.